No TypeScript, a gente tem uma ferramenta muito poderosa que muitas vezes a gente deixa passar despercebido ali, que são os genéricos, tá? E aí, eles resolvem basicamente quando a gente precisa trabalhar ali com uma variedade muito grande de tipos, tá? E aí a gente acaba utilizando ali, né, o N, tá? Nesse vídeo a gente vai entender o que são genéricos, eu vou te mostrar na prática aqui alguns cenários reais que a gente pode aplicar muito bem esse conceito e parar de utilizar o tipo N, beleza? Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, os genéricos, né, eles são uma feature muito poderosa do TypeScript, tá? Que permite que a gente consiga criar componentes reutilizáveis, tá? Que podem trabalhar com uma variedade muito grande de tipos. Isso aqui é sensacional, tá? E hoje eu vou te mostrar aqui 3 conceitos principais para a gente entender e conseguir aplicar os genéricos no nosso dia a dia, tá? Então você vai sair desse vídeo aqui já conseguindo aplicar esse conceito aqui na prática, porque todos os exemplos aqui são exemplos reais, beleza? Bom, primeiro cenário aqui, né? Imagina que a gente tem uma interface ali, que a gente precisa definir o tipo da resposta de uma requisição HTTP, tá? A gente vai definir aqui primeiro a resposta, depois a request, tá? E por fim o HTTP client em si, depois a gente vai até aplicar isso daqui junto com outros conceitos, como design patterns também, tá? Então esse vídeo aqui tá bem completinho. Bom, primeira coisa, né? Uma resposta HTTP, geralmente ela vai ter esse formato, né? Ela vai vir ali com o status code, que geralmente é o que a gente vai utilizar, né? O status code e o body. O body ele pode ou não, né, ser devolvido, mas qual que é o tipo? Para a gente criar essa interface de uma forma reutilizável, provavelmente você utilizaria o N aqui, né? Porque o body, como ele pode ou não vir, e se ele vir, a gente não sabe exatamente qual vai ser o formato dele, como é que a gente já consegue definir aqui? A não ser que você crie uma interface uma interface de HTTP response para cada response que você tiver. Coisa que também não faz nenhum sentido, né? Lembra que o foco aqui é a gente criar componentes reutilizáveis, beleza? Bom, aqui a gente vai poder utilizar um genérico, tá? Então a gente poderia fazer exatamente o seguinte, tá? Eu vou vir aqui, ó, passar um tipo T e esse tipo eu passo para cá, tá? Agora, o que acontece? Quando a gente for utilizar essa response aqui, a gente passa o genérico para cá e esse genérico automaticamente vai vir para cá. Então agora esse T aqui, ele é um parâmetro dinâmico, certo? Esse é o grande charme aqui, na minha opinião, né, dos genéricos, tá? Por quê? Ah, e outra coisa, né? Geralmente você vai ver assim, né, por padrão, sendo utilizado as letras T, R, mas assim, não importa aqui, né? Se você quiser passar A aqui, tanto faz, tá? É porque questão de... aqui eu tô passando com T como se fosse uma tipagem, né? O tipo, né? Mas a letra aqui tanto faz, tá? Isso aqui principalmente para você que está começando com o TypeScript, não se preocupe com a letra aqui, né? Geralmente você vai ver esses padrões, como eu falei, T, R, né? Que são mais comuns. Bom, beleza. Agora a gente tem definido aqui de forma dinâmica, né, a response, tá? Agora a gente precisa de definir o quê? A request, certo? Então vamos definir a request aqui, interface, HTTP request. E a request ela vai ser o quê? Geralmente a gente vai ter aqui uma URL, certo? A gente vai ter o que mais? Um método. Que esse método a gente pode até definir aqui quais são eles, né? Então geralmente vai ser o get. A gente pode ter o post. Os mais comuns, né? Post. O que mais? Put. E por fim, o delete. Perfeito? O que mais que a gente tem no HTTP request? O body. A gente também pode ter o body aqui, tá? A gente pode ter o body, então é opcional. Isso que significa esse ponto de interrogação aqui, pode ou não vir ele, então ele pode ser undefined, tá? E aqui de novo, qual é o tipo desse body? Não faço ideia. Então a gente vem aqui, passa um genérico, passa esse T para cá. E por fim, a gente pode ou não ter os headers, tá? E os headers, mesmo esquema, tá? Quais são os tipos desse header? Também não sei. Então a gente pode até passar um outro genérico para cá. Então, por exemplo, passar H, tá? Passar H para cá, beleza? E a gente pode definir até um padrão aqui, né? Se não passar nada, aí você passa aqui como N, por exemplo. Lá não é recomendado, obviamente, mas você sabe que no dia a dia acaba utilizando, né, de um jeito ou de outro, tá? Mas aqui, ó. Então, se não passar nada, tá? Então,
você pode definir um default aqui. Se você quiser obrigar, por exemplo, a pessoa, né, que for utilizar essa interface aqui, passar, então você remove aqui o default e aí, quando a gente for utilizar isso aqui, a gente tem que passar quais são os tipos, tanto do body quanto dos headers. Fechou? Beleza. O que mais que a gente precisa? A gente precisa agora, já tem a request, já tem a response, a gente precisa agora criar um HTTP client, certo? Então a gente vai vir aqui, por exemplo, interface HTTP client. Eita, client. Tá. Esse é o primeiro ponto que a gente vai falar no vídeo aqui sobre o genérico, tá? Então calma aí, isso aqui é a questão da gente utilizar ali a tipagem de parâmetros, tipagem de interfaces nesse caso aqui, tá? A gente vai falar mais dois pontos importantes aqui sobre os genéricos. Fechou? Bom, seguindo aqui, o client, ele também vai precisar de um genérico, né? A gente já vai ver o porquê. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o request, que é uma função, certo? Ela recebe um data, que é do tipo HTTP request, e ela devolve aqui um promise, promise. E nesse caso, o promise aqui pode ser de qualquer tipo, certo? Aí a gente recorre aqui, a gente já aprendeu aqui no vídeo, né? Genérico. Tá vendo que aqui ele já tá me cobrando, como eu passei ali que ele precisa de dois tipos, ele já tá me cobrando aqui, tá? Então a gente poderia aqui nesse caso, tá? Para fins didáticos, tá? Não vou recomendar você fazer esse tipo de coisa aqui. Você pode fazer isso aqui. Beleza? Mas aí é sempre recomendado, né? Então, onde você for utilizar essa requisição aqui, você passar, tá? Então, você vem aqui, por exemplo, e para cada requisição que você for fazer utilizando essa interface, você passar ali quais são os tipos, né? Nesse caso aqui eu não tenho os tipos ainda, então, por isso que eu passo o default N, beleza? Bom, feito. A gente tem agora o client, request e response. Show. Como é que a gente usa isso aqui na prática agora, né? Essa é a pergunta que a galera sempre faz nos vídeos, né? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma... Criar aqui uma tipagem. Pode ser uma interface também, tá? Tanto faz. Criar como type aqui. Só pra gente conseguir ver que a gente pode combinar, né, as tipagens aqui em interfaces. Tá? Já tem um vídeo também, inclusive, né? Se você tem dúvidas sobre diferenças entre interface e tipagem e type, né? Tem vídeo aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se eu não deixar, vocês me lembrem nos comentários, por favor, tá? Bom... Tá, vamos pensar o seguinte, imagina agora que a gente precise aqui utilizar, né, essas interfaces que a gente criou aqui para a gente fazer um carregamento de uma lista de usuários, tá? Então a gente vai pensando ali no dedo solid, né? Então esse vídeo aqui tá bem completo, tá falando de tipagem, mas na verdade estamos falando até de solid aqui. Então o dedo solid é o Dependency Inversion Principle, tá? Ou seja, a gente vai inverter a dependência. Então a gente cria primeiro a interface, ou o tipo, nesse caso aqui, né? E vamos fazer assim, ó. Load user list, tá? E esse load user list ele vai ter uma função aqui, ó, que vai se chamar load all, tá? Nome aqui tanto faz, tá? É só que vai ser uma função, e ela vai retornar para mim aqui um promise n. Não me julgue nos comentários, calma, que a gente já vai criar uma tipagem disso aqui. Imagina que a gente tem aqui a tipagem desses usuários aqui, ó. A tipagem vai ser, por exemplo, vai ter o ID, que é um número, vai ter o name, que é uma string, e vai ter um e-mail, que também é um string, tá? Beleza. Então vou passar esse tipo pra cá. Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer que ele vai retornar uma promise do tipo HTTP response, passando o user como parâmetro. Olha que show. Ou seja, agora, essa função aqui, quando a gente chamar esse load all, ele vai retornar para a gente um objeto do tipo HTTP response, que ele vai ter o status code, e o body vai ser exatamente o tipo do usuário, que aqui nesse caso, como é uma lista, vai ser um array. Certo? Ou seja, essa requisição aqui, ela vai retornar para a gente ali um objeto, eu vou até colocar assim, ó. Ela vai retornar para a gente um objeto, tá? Esse objeto, ele vai ter aqui, ó, um status code, por exemplo, sei lá, 200, e um body, que vai ser um array nesse padrão. ID, um número, name, que vai ser um string, e o e-mail, que também é um string. Show?
Então, olha só, então a resposta que a gente vai ter aqui vai ser exatamente assim, já está totalmente definida e totalmente reutilizável, tá? Então, esses carinhas aqui, eles podem ser utilizados em qualquer requisição HTTP que você tenha no seu projeto. Show, né? Bom, beleza. Salvei aqui, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Que é a gente tipar a parte de parâmetros ali, né? A gente viu também a parte de reusabilidade, né, e flexibilidade que a gente tem, tá? Então, uma vez que a gente está utilizando os genéricos, a gente pode variar o tipo aqui, porque justamente a gente está utilizando os genéricos. Então, aqui também, ó. Então, aqui a gente pode passar com vírgula, né, separando por vírgula, vários outros. Vamos supor que cada um dessas propriedades aqui tivesse um genérico diferente, né? A gente precisasse variar isso à medida que a gente for utilizando, né? Então, a gente poderia ter outros genéricos aqui, certo? Isso aqui abre muitas portas, tá? Então, se você está conseguindo ver, a aplicabilidade disso aqui no dia a dia é gigantesca, tá? Então, vamos lá. Recapitulando. Definimos aqui a parte do HTTP. Definimos aqui o tipo do objeto que vai ser retornado. Definimos aqui a interface de quem vai buscar isso aqui pra gente. Então, a gente já conseguiria até utilizar isso aqui para já criar o nosso componente, a nossa função que vai fazer esse load, tá? E aí, a gente pode agora, por exemplo, fazer o seguinte. Eu vou exportar aqui, ó, uma classe, tá? Não necessariamente precisaria ser uma classe, tá? Nesse caso que eu poderia fazer com a função, mas vamos fazer com a classe. Get user list gateway. Gateway ele é um padrão, tá? É um padrão, um design pattern, que basicamente ele é um objeto que encapsula um acesso a um sistema externo, tá? Nesse caso aqui, não faço ideia de, né, vamos supor que a gente está consumindo ali um recurso de uma API, seja do nosso projeto ali, seja uma API externa, enfim, beleza? A gente está consumindo isso de um sistema externo ao front-end aqui nesse caso. Implements. E aí, vai implementar quem? O load user list, tá? Aqui é interessante, né? Porque se você vir aqui, ó, ele já aparece a funçãozinha, tá? E aqui a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro a gente tem que colocar que isso aqui vai ser uma função assíncrona, obviamente. E aí, aqui eu vou recortar isso daqui, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui vai ser desse tipo. E aí a gente vai ter um return await this. Aqui tem um detalhe, tá? Aqui no construtor dessa função, dessa classe, a gente precisa passar para ele aqui, né, um read only, HTTP client, que é do tipo HTTP client, certo? Basicamente isso aqui. Aqui de novo, ó. Aqui no HTTP client, se a gente voltar aqui, ó, a gente tem um genérico e aí ele tá forçando falar qual que é o retorno disso daqui, tá? A gente pode fazer a mesma coisa aqui nesse caso, beleza? Ou a gente já poderia passar para ele aqui. Qual que é o tipo aqui? É uma promise que vai retornar o quê? Isso aqui, ó. Certo? Eita. Isso aqui. Então eu vou tirar o N daqui. Vou colocar aqui, ó. Beleza? Olha só como que está sendo composto, né? Como que a gente está compondo aos poucos aqui, né? Partindo das interfaces e agora para a implementação, né? Então aqui a gente vai chamar o HTTP client, tá? Chamando o request. E aqui a gente precisa passar, por exemplo, aqui o método, que vai ser o método ao TypeScript ajudando a gente aí, get. E precisa passar aqui, por exemplo, uma URL, que eu não faço ideia. Imagina que seja uma URL qualquer aí, www.example.com. Beleza? Simples assim. Então aqui agora, ó, a gente tem tudo certinho, tá? A gente tem uma classe que implementa a nossa interface ou tipo, né? Aqui tanto faz, tá? Então, como eu falei, tá? A gente mudar assim, funciona da mesma forma, beleza? E um outro detalhe, a gente poderia criar isso aqui utilizando funções e não classes, tá? Fica a seu critério aí. Nessas situações, eu particularmente prefiro criar com classes, tá? Mas é questão mais de gosto pessoal. Aqui não tem restrição. E aí, aqui bastaria você falar que o retorno da função seria esse aqui, tá? Fechou? Aí, ó, aqui a gente poderia fazer o seguinte, né? Poderia fazer não. Aqui, o que a gente fez, né? Vamos entender aqui, recapitulando, né? Mais alto nível aqui até a gente vai decompondo. A gente precisava criar um gateway aqui, né? Para acessar, né? Para trazer uma listagem de usuários pra gente.
a gente cria uma interface que diz o que deveria, né? Tem uma função que vai trazer isso aí, essa promise que é do tipo HTTP response, que é aquele objeto que a gente montou aqui em cima, HTTP response, que tem o status code e o body que é variável, é dinâmico, tá? E aqui a gente passou qual que é o tipo desse body, é uma lista de usuários, certo? O response, a gente já matou ele aqui. O request, a gente precisa do request aqui no HTTP client que está sendo utilizado aqui no construtor. A gente passa qual que vai ser o HTTP client. Perceba, aqui eu não estou falando nada de Axos, não estou falando de FAT, tanto faz. A gente pode criar agora adapters para os dois, tá? E utilizar eles aqui, desde que eles sigam essa interface que foi definida aqui, que é HTTP client, certo? Todo HTTP client ele precisa fazer o quê? Uma request que tem um data do tipo HTTP request e retorna para mim uma promise, certo? Então, olha que interessante, a gente conseguiu aqui criar um gateway, tá? Que implementa essa interface que a gente definiu aqui, que busca para a gente uma listagem de usuários nesse formato, né? E os usuários estão nesse formato aqui, é um array desse objeto, tá? E utilizando interfaces, utilizando genéricos. Então, isso aqui deixa o seu sistema muito mais flexível, tá? E evita ali de você necessitar de ficar passando N em todo lugar que você precisa variar o tipo, né, que aquela função vai receber de parâmetro ou o retorno dela, enfim, tá? Espero que tenha ajudado você nesse vídeo aí. Se você curtiu, pô, deixa seu like, seu comentário, isso ajuda demais o canal continuar crescendo, beleza? Grande abraço e até a próxima.